Boa tarde, eu sou o William, estou aqui com o Igor e a gente vai falar um pouquinho sobre dispositivo FACS do sistema de distribuição. Bom, basicamente o que são esses dispositivos FACS, né? Eles vão ser dispositivos, né, que vão fazer uso da eletrônica de potência para poder fornecer uma flexibilidade aí ao sistema. Basicamente vão ser controladores estáticos, né, seja capacitivo ou indutivo, e vão operar controlando a corrente, tensão ou impedância. O sistema elétrico, né, ele vai possuir alguns limites operacionais dele, né, ali no módulo 8, como a gente já viu em apresentações passadas, que vão incluir ali a controle de estabilidade, limites ali para tensão, limite térmico também dos equipamentos, né? Por exemplo, a estabilidade vai estar ali envolvendo ali a questão de perturbação proveniente de aumento de carga, variação de pico de curto, a questão de tensão, né, devido a limitações ali da estrutura, né, dos alimentadores, enfim, e também a questão de novas cargas e agentes geradores também. Esses alimentadores de função, como eu falei, vão estar ali sujeitos a essas violações de tensão e que vai acabar restringindo aí, né, a transmissão de potência, a conexão com os clientes e até mesmo sendo necessário se realizar algumas obras que vão envolver aí o dinheiro no bolso da distribuidora ou dos agentes que estão pretendendo se conectar nesse sistema. Esses problemas eles vão poder ser resolvidos aí aplicando esses dispositivos FACS. E aí as principais aplicações dele no sistema vão ser ali o controle do fluxo de potência, né, o aumento do limite da capacidade de transmissão, a compensação de reativos, né, que é um tema bem delicado, principalmente hoje no mundo aí da muito alta entrada de usinas fotovoltaicas, né, que gera ali com fator de potência 1. Então, a compensação desses reativos vai ser de suma importância a utilização desses dispositivos FACS e também a melhoria ali da qualidade de energia. Aí eu vou falar um pouquinho sobre essa parte de compensação dos reativos. Bom, boa tarde a todos. Então, em primeiro lugar, por que você precisa compensar? Porque o seu sistema não está fazendo o que você quer, do jeito que você quer, e de repente a planta já está instalada, e é muito caro, e então o que você vai fazer? Você vai adicionar um terceiro elemento na planta para alterar o comportamento dela, né? Então aqui eu vou tentar mostrar um pouco do que está acontecendo sob o ponto de vista matemático dentro do sistema quando a gente faz compensação, né? O que esses dispositivos estão fazendo na planta, né? Passar aqui? Pode ir passando. Onde passa aqui? Pega um pouco de lado, fica bom aqui. Então, tentando resumir muito, dar uma visão mais intuitiva, sem entupir de fórmulas, de equações e tal. Quando a gente tem um sistema dinâmico linear, segunda ordem, ele apresenta essas 4 respostas aqui, né? Tem que ser linear, se ele for não linear, uma coisa muito mais complicada, tem que ser de segunda ordem, porque para sistemas de ordem acima, a resposta não está bem definida, né? Os parâmetros que eu vou mostrar aqui são definidos para sistemas de segunda ordem. Espera só um segundo, volta aí. Essas são as 4 respostas que a gente já viu em circuitos RLC, por exemplo, né? Uma amortecida, subamortecida, criticamente amortecida, superamortecida, e aí aqui a figura aqui está mostrando as curvas de resposta, né? Esses aqui são os parâmetros de desempenho que a gente vai usar, né? Tempo de pico, tempo que ele demora para atingir o máximo na curva, tempo de subida, tempo que ele leva para atingir 99% da resposta que eu quero, tempo de acomodação, que é o tempo que ele leva para atingir o estado estacionário, máximo de sobressinal, que é a porcentagem que ele ultrapassa o valor de referência, né? É claro que, como eu disse, existem equações, existem fórmulas, que eu não quis colocar aqui para simplificar ao máximo, mas basicamente a gente tem um sistema de segunda ordem e eu tenho esses parâmetros de desempenho. O meu sistema não está de acordo com o que eu quero, né? Então, o que eu vou fazer aqui? O que a gente está fazendo?
eu vou escrever esses parâmetros em função do coeficiente de amortecimento da frequência natural, e esses dois parâmetros podem ser plotados no plano complexo, como pontos no plano complexo. Então, aí eu vou analisar a resposta do meu sistema para ver como que as coisas estão funcionando, certo? O parâmetro que eu tenho de desempenho que não está sendo satisfeito também vai ser escrito dessa forma. Na verdade, eu vou ter um gráfico no plano complexo e um ponto. Esse ponto não faz parte do gráfico. Se ele fizesse, eu não precisava compensar nada. Tendo a distância desses dois, eu vou saber o quanto que eu preciso compensar. E aí, a partir disso, eu defino, por exemplo, qual é o valor do capacitor que eu preciso, qual é o valor do indutor que eu preciso. Certo? Então, é mais ou menos isso, de uma forma bem simplificada, é mais ou menos assim que a gente está trabalhando. Né? Aí, como é que eu analiso a resposta do meu sistema? Né? Existem várias ferramentas. Né? Historicamente, quando a teoria de controle estava sendo desenvolvida, não havia computador, não havia nem calculadora. Então, como é que você faz conta? Né? É muito complicado. Foram desenvolvidas várias ferramentas gráficas, que é o que eu tentei usar aqui na apresentação para mostrar um pouco. Essas ferramentas gráficas você consegue esboçar na mão rapidamente, certo? E aí você tem uma visão geral do seu sistema e você já sabe mais ou menos como ele está se comportando. Né? Algumas dessas ferramentas aqui, o gráfico de boi, o diagrama de naipes, o lugar das raízes. Eu foquei mais aqui no lugar das raízes porque é um pouco mais fácil, mais simples de entender. Né? Pode passar. Então, aqui está um exemplo de um lugar das raízes. A curva é essa curva aqui, daqui para o menos infinito. Existem regras para montar essa curva. Ela não surge assim do nada, se não me engano, são 9 regras. Mas você vai pegar os polos da sua função de transferência, vai marcar no plano complexo, vai usar as regras e vai traçar o seu diagrama. O que isso me dá? Me dá o desempenho do sistema, certo? Aí eu tenho os meus critérios. Eu preciso de um tempo de subida tal, eu preciso de um máximo de sobressinal tal. Vou marcar ele no plano complexo, certo? Não faz parte do diagrama. Agora, quando eu adicionar o meu compensador, eu estou mudando esse diagrama, de forma que ele englobe esse ponto que eu preciso. Mais ou menos isso que eles estão fazendo, certo? Passando. Aqui está mais alguns exemplos, né? Você pode ver que, embora eles tenham uma cara esquisita, porque eles não são gráficos de função, então a gente não precisa ter uma forma de uma função, né? Não é tão complicado de fazer na mão quanto parece, por conta dessas regras que eu comentei. Né? E eles tendem a se repetir, os gráficos tendem a ser mais ou menos parecidos. Né? Pode voltar ali rapidinho? Essas duas retas aqui são assíntotas e existem equações para eu traçar ela. Então, a partir do momento que eu traço a assíntota, eu já sei que a curva vai fazer isso. Então, eu marco os pontos, marco as assíntotas e traço o gráfico. E aí eu consigo esboçar em 10 minutos, mais ou menos. Claro, para um sistema razoável, mas se tiver muitos polos e tal, a coisa fica mais complicada. Mas hoje em dia, com o computador, a gente programa ali no MATLAB e também sai rapidamente. Né? A partir do raízes, eu tenho o comportamento do sistema. A partir do complexo, eu já sei qual que eu vou precisar compensar. O meu compensador, ele também tem a sua função de transferência. Ele também tem os seus polos de zeros. A função de transferência dele, da forma mais simplificada possível, vai ter essa cara aqui. Um zero e um polo, que eu vou marcar no plano. Certo? E aí o meu problema passa a ser qual é o valor desse zero, qual é o valor desse polo. Certo? Quando os compensadores são implementados com circuitos ativos, a gente chama de controladores, podem ser desses 3 tipos aqui, proporcional, integral, derivativo, e a gente normalmente implementa combinações, né? PI, PD ou PID. Quando eles são feitos com circuitos passivos, que obviamente são mais simples e tal, são mais baratos, a gente chama de compensador, e aí ele pode ser por avanço de fase, por atraso de fase, ou avanço e atraso de fase. E é o que existe uma certa equivalência, né? O atraso de fase equivale ao PI, ele vai mexer no seu erro de rede permanente. Se eu quero alterar o erro, eu adiciono um PI ou um atraso de fase. Um avanço de fase, ele equivale ao PD, vai ajustar a resposta transitória. Se eu quero mexer nos dois, eu posso adicionar um PID, compensador para avanço e atraso de fase, né? A topologia, quer dizer, como eu insiro ele no sistema, pode ser do jeito tradicional que a gente conhece. Em série, paralelo, ou no caso aqui também às vezes coloca no ramo de realimentação. Aqui
Aqui está um exemplo. Então, eu tenho um LDR aqui, não compensado, adicionei meu zero polo, eu tenho um ponto de teste. Seguindo as regras ali do diagrama, eu vou calcular o valor desses aqui. Pode passar. E aí aqui está o exemplo da mudança na resposta. Então, aqui está o meu sistema não compensado. O meu sistema compensado tem o mesmo sobressinal, só que ele atinge o regime permanente mais rápido. Então, essa é uma forma. Eu adicionei um novo dispositivo no meu sistema e consegui ajustar os dois lados, né? Conseguir uma melhoria sem ter uma piora em outra área, né? Isso tem que ser feito de forma controlada, claro, mas aqui eu consegui jogar essa curva toda para a esquerda, mantendo o mesmo máximo de sobressinal, certo? Aqui que é HVDC, né? Que é High Voltage, sistemas de transmissão em alta tensão com rede contínua, né? Existem esses dois tipos de dispositivos mais usados, CSC e VSC, que, se eu não me engano, não se usa a tradução, né, em português. E a transmissão em corrente contínua, normalmente, principalmente para alta tensão, né, ela vai estar sempre entre dois sistemas em corrente alternada. A geração está em corrente alternada e a distribuição também. O elo entre os dois está em corrente contínua. Né? E a gente colocou uma tabela aqui, comparando, resumindo aqui uma comparação entre os dois. Basicamente, eles são totalmente duais, ou seja, o que um faz, o outro vai fazer ao contrário. Né? Então, aqui, como eu falei, eu tenho um lado DC e um lado AC. No lado AC, o CSC vai agir como uma fonte de corrente constante, fonte de tensão constante, perdão, e o VSC vai agir como uma fonte de corrente constante. Aqui, eu preciso de um capacitor. Aqui, eu vou precisar de um indutor. Né? Aí, no lado DC, esse aqui vai atuar como uma fonte de corrente constante. Aí, esse aqui vai trocar, vai atuar como uma fonte de tensão constante. Né? A aplicabilidade vai depender um pouco do custo e do nível de potência que eu quero transmitir. Mas esses dois dispositivos, matematicamente, eles estão fazendo de uma forma mais complexa, né? Mas estão fazendo aquilo que eu falei, estão alterando o comportamento do meu sistema. Então, eu observo o comportamento dinâmico, vejo o que eu preciso para calcular, por exemplo, quais são os padrões desses dispositivos que eu vou adicionar. Bom, aqui, dada toda essa parte teórica que o Igor mostrou, eu trouxe para vocês um exemplo do mundo real, como seria aplicado o dispositivo FACS aí no sistema de distribuição. Aqui, por exemplo, a gente tem um sistema de 13.8 kV, então um alimentador bem extenso, tem 2 reguladores de tensão, e você pode ver que aqui nas barras, o nível de tensão é até bem comportado. Lá pelo módulo 8, né, a gente sabe que na distribuição o limite inferior tem que ser 0,93, e aqui você pode ver que já, por mais que esteja no limite, você ainda está dentro dos padrões. Nesse sistema, a gente teria 2 reguladores de tensão e um banco de capacitores estaria ali injetando uma energia reativa para auxiliar a controlar essa tensão. No momento que a gente desliga aquele banco de capacitores, o caos começa a reinar aqui no nosso sistema. Então, você pode ver que aqui nessas barras, antes do regulador de tensão, a gente já tem uma violação de tensão, impactando os clientes que estariam conectados aqui. Então, aquele banco de capacitor, ele é necessário para que esse sistema opere dentro dos padrões estabelecidos. No momento que a gente, vamos supor, que conecte uma geração solar nesse ponto, né, nessa barra 5, por exemplo. Ao conectar essa geração aqui, a gente tem uma nova fonte entrando aqui e você vai ter um impacto, já ao contrário, uma sobretensão nas barras que estão à volta dela. Então, você acaba tendo se antes você tinha uma violação de subtensão, agora você acaba tendo uma violação extrapolando os limites de tensão ali na carga leve. Então, você tem uma sobretensão de 1,6, quando o limite máximo seria lá pelo módulo 8, 1,5. Isso aqui é ocasionado por conta da configuração que a gente tem. Como é que você soluciona isso? Se o banco de capacitores ali está injetando sobrando energia reativa, e a energia reativa controla diretamente a tensão, se você desligar aquele banco de capacitores, você resolve o seu problema de sobretensão do alimentador. Só que, como a gente já tinha visto na imagem anterior, para o nosso sistema funcionar perfeitamente, sem a entrada dessa geração,
ela precisa daquela energia reativa do capacitor. Então, como é que a gente resolve isso? Poderia ser através da aplicação de um dispositivo FACS, onde, por exemplo, durante o dia, uma energia solar, o dispositivo FACS iria ligar ou desligar o capacitor, de acordo com aquelas premissas que o Igor apresentou, ou você poderia ter ali um banco reativo também, para você poder fazer essa compensação, e mantendo o alimentador sempre num regime aceitável. E quando chegasse o período da noite, né, você não teria mais essa geração solar operando, você ia precisar do banco de capacitor ativado, e aí o dispositivo FACS ia entender o sistema e ia ligar novamente aquele banco de capacitor, deixando o seu sistema sempre num limite aceitável. Então, basicamente, né, a gente pode concluir desse trabalho, né, que esses dispositivos FACS eles são assim, essenciais, né, para que a gente possa aprimorar a eficiência, a confiabilidade também, a flexibilidade ali do sistema, porque ele vai oferecer ali um controle sobre variáveis específicas, né, principalmente ali da questão da potência reativa, e vão ser fundamentais aí para que a gente possa ter um perfeito funcionamento do sistema e economia também, né, visto que às vezes você não precisa fazer uma obra tão grande na expansão do sistema para poder atender determinados tipos de consumidores. Essas foram as fontes que a gente utilizou. É isso. O conceito de controle ativar sempre entendi que o processo que a gente explica exatamente o controle, também tem um pouquinho mais legal.